Olá para todos vocês que acabam de chegar aqui na telinha do canal 25. Eu sou Fernanda Perlatti. Começa mais um programa Inspira. E hoje, gente, como vocês podem perceber, estamos aqui via Zoom, né? Essa é a grande vantagem da tecnologia nas nossas vidas, quando o convidado não pode estar presente e a gente quer muito fazer aquela pauta, falar sobre esse assunto. A gente traz o convidado até vocês, até o canal, até o programa, através desse grande benefício que a tecnologia nos trouxe, que é o contato remoto. Gente, o tema de hoje, o tema do programa Inspira, é um assunto muito importante, um assunto muito interessante, um assunto muito necessário ainda de ser falado. Nós vamos falar não só sobre a consciência negra, sobre o feriado, né? O motivo do feriado do mês de novembro, uma data que se tornou um feriado. Nós vamos falar sobre a consciência negra e tudo o que esse assunto pode trazer à tona de conhecimento para todos vocês, para mim também, para todos nós. E o convidado de hoje no programa Inspira, que divide aí a tela comigo, é o Vanderlei Vitorino. E o Vanderlei, ele é gestor público e ele tem uma especialização em História da África. O currículo do Vanderlei é tão grande que eu vou deixar ele falar um pouquinho sobre isso, sobre a formação dele, sobre as experiências dele. E agradeço a sua presença, Vanderlei, para falar sobre esse assunto. Muito obrigada, estou muito feliz que você esteja aqui disponível falando sobre isso. É um prazer estar falando com você, Fernanda, e poder falar diretamente com o seu público também. Como você disse, é um tema de extrema e suma importância que deve ser falado dioturnamente para que os preconceitos e as formas correlatas de racismo não aconteçam, né? Bom, como você disse, eu sou Vanderlei Victorino, meu apelido é BA, mais conhecido como BA. Faço parte do movimento negro uma entidade nacional chamada Círculo Palmarino. Nós estamos no país inteiro e faço parte de alguns coletivos de lutas antirracistas para a gente discutir e pensar um país sem racismo, né? Como, por exemplo, a Coalizão por Direitos, Coalizão Negra por Direitos, é um coletivo que reúne mais de 250 movimentos no país todo, e o Círculo Palmarino faz parte, e a Convergência Negra por Direitos, que também reúne tantos outros movimentos e coletivos aí, né? São mais de 300 coletivos espalhados. Quando a gente fala coletivos, tem aquele coletivo pequenininho, que está numa cidade mais pequena, né? Então, é nesse formato. E tem as organizações e os movimentos maiores aí, como, por exemplo, o Círculo Palmarino e o mais antigo, que é o MNU, Movimento Negro Unificado, que foi o movimento um dos movimentos mais importantes na luta pela redemocratização do país no período da ditadura militar e que funciona ainda hoje, né, ativamente. Essa é um pouquinho Muito a bem, minha trajetória. quanta coisa muito importante. E Vanderlei, como a gente estava falando antes de começar aqui o nosso programa, a gente estava conversando um pouquinho, é extremamente importante a gente tirar, né, a nossa mente da condição da ignorância, que significa simplesmente falta de conhecimento, né? E por isso que eu convidei você aqui, porque, né, muitas pessoas ainda têm, infelizmente, falta de conhecimento sobre todo esse movimento, sobre a importância não simplesmente de falar sobre a consciência negra ou falar sobre o racismo, mas sobre a importância desses temas e dessas ações serem realizadas no dia a dia, né, de forma concreta, para que isso possa finalmente, talvez, se diluir, desaparecer completamente das nossas vidas. Esse dia, a consciência negra, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a simbologia e sobre a importância de se ter
um dia simplesmente para se lembrar, mas, enfim, sobre a importância de todo esse movimento chamado de consciência negra? Para isso, Fernanda, em 2003, a gente consegue oficializar na lei, bonitinho, como manda o figurino, a Lei 10.639/03. Isso foi em 2003, né? Que diz respeito do ensino da história da África e afro-brasileira na grade curricular, para que a gente não ocorra aí justamente isso que você disse. A gente vai falar sobre a questão racial, sobre Zumbi dos Palmares, sobre a negritude, apenas na semana do dia 20 de novembro ou no dia de novembro. Não. Então, a lei serve justamente para isso, para que a gente trate essas questões no dia a dia, e ensine através da matemática, através da história, geografia, através da ciência. E olha, ouvindo aqui você falar e já conhecendo, sim, a história, né, do Zumbi, esse famoso Quilombo dos Palmares, de importância extrema aqui no Brasil, representando essa luta, essa causa. Não sei nem se eu posso dizer causa, né? Isso não é uma causa, isso é uma luta pela vida, pela dignidade, né? E você falando, né? Se a gente pegar, a gente for ler sobre isso, a gente ouvir sobre isso, e hoje em dia assiste-se muito filmes, né? Filmes em que grandes heróis fazem grandes coisas. Então é muito profundo, assim. Eu vou falar por mim, né? Que estou aqui com você na tela, as pessoas aí de casa acompanhando. É muito profundo. Isso é uma história heróica, infelizmente, por trás de histórias absolutamente tristes que aconteceram aqui no Brasil, né? Essa história aconteceu aqui no Brasil há quase 350 anos e a gente ainda fala sobre isso. Então, eu queria perguntar para você, pessoalmente, o que é que você acha importante que as pessoas saibam para que o preconceito racial, não sei se eu posso dizer isso, seja erradicado, né? É uma luta que vai abrandando, que vai trazendo conhecimento, que vai trazendo a ignorância, tirando a ignorância da cabeça das pessoas, e as pessoas vão fortalecendo um entendimento sobre isso. Mas o que é que você acha que é fundamental que as pessoas entendam para que esse preconceito ele seja aniquilado assim? Primeiro de tudo, as pessoas precisam entender um pouco da história de como aconteceu tudo. No dia 13 de maio, a princesa Isabel, boazinha, foi lá assinou a Lei Áurea, né? Até o 13 de maio de 1888, existia no Brasil o preconceito racial, a discriminação racial. No dia 14 de maio, é oficializado, então, o racismo no Brasil. Começa-se um processo de eugenia, né? Higienização do povo preto. Com a vinda dos povos europeus com convite para os povos europeus virem para o Brasil, eles tinham direito à terra, eles tinham direito a dinheiro, eles tinham direito a voltar para a sua terra de origem, caso eles não se adaptassem aqui. E o Uhum. povo preto simplesmente aquela velha máxima, né? Sai da senzala e vai para a favela, porque no dia 14 de maio eu não tenho trabalho, eu não tenho onde me abrigar, ou seja, onde dormir. Eu sou obrigado a ficar na rua, eu sou obrigado a fazer os piores trabalhos que existem na época para poder ganhar os míseros centavos, para poder comprar um mínimo de comida para mim ou para minha família. E junto com isso vem a lei da vadiagem, né? Então, todo aquele que for pego na rua sem trabalho iria preso. Quem estava na rua sem trabalho? Era o povo preto. Então, Sim. trazendo para os dias de hoje, a gente pode fazer uma analogia de que ali já começou um encarceramento em massa do povo preto, né? Então, tira da senzala e joga para as prisões, né? Então,
essas questões, elas vão se acumulando ao longo da história brasileira. Nós estamos falando apenas de 133 anos após a abolição. Uma Sim. abolição, uma lei que tinha mais de 20 pontos, né, para serem aprovados, como, por exemplo, a reforma agrária, o direito à educação, o direito à alimentação, o direito à saúde, tudo isso foi arrancado. O que a gente chama hoje de reforma agrária e que as pessoas falam que isso é coisa de comunista, estava lá na lei da abolição. Vanderlei, infelizmente, nosso tempo está acabando. E eu quero dizer aqui que, infelizmente, ainda é certo que a gente vai ouvir falar sobre algumas histórias em relação a isso, como você falou dessa senhora, histórias de desigualdade, não só inclusive racial, que é o que a gente está falando aqui, mas social, enfim, sempre vai existir uma minoria privilegiada, infelizmente, né? Isso é um modelo de sociedade que a gente conhece aqui, e pessoas como você, espaços como esse, podem trazer uma luz para as pessoas, um pouco mais de conhecimento, e quanto mais conhecimento, menos ignorância. Eu já falei isso 3 vezes hoje aqui no programa. Eu agradeço imensamente a sua presença, os seus esclarecimentos e a sua participação aqui. Obrigada. Eu que agradeço, quero dizer que estou aberto e à disposição para outros debates. Vamos programar o seu público aí que quiser me convidar para os espaços deles, para as escolas, podem me convidar. Não só em novembro, o ano inteiro. Estou disposto aí a gente fazer essa conversa. E 20 de novembro é Dia Nacional da Consciência Negra, é dia de estarmos nas ruas lutando pelo fim do racismo. Obrigada, querido, é isso mesmo. E você não saia daí, no próximo bloco volto lá nos estúdios com prática de asana. Até já. Estamos de volta com o programa Inspira e você já sabe, no segundo bloco fazemos práticas de asanas, né? Então eu trago, na maioria das vezes, os asanas aqui combinando com o tema da entrevista, né? Às vezes é possível, às vezes nem tanto, mas de qualquer forma esse segundo bloco é um bloco que a gente aprende a fazer o asana de uma forma que isso seja útil, seja funcional aí na sua vida, né? Então a gente já trouxe práticas para o sono, para combater a ansiedade, práticas restaurativas, práticas para a saúde masculina, práticas para a mulher. E hoje a gente vai fazer uma prática que é para elevar, para aumentar o nosso nível de energia. Normalmente no yoga, as retroflexões, quer dizer, as flexões para trás, são um trabalho que é possível fazer até na yoga terapia para que a gente abra o peito, né? Para que a gente expanda o peito, crie coragem, para que a nossa autoestima melhore. E o trabalho de hoje não vai ser feito com as retroflexões. O trabalho de hoje vai ser feito com posturas em pé, né? As posturas principalmente do guerreiro, Virabhadrasana, o nome dessa linha de posturas, que trabalham no nosso interior a nossa firmeza, a nossa autoconfiança, tá bom? Então essa vai ser a prática de hoje. Vamos trabalhar também o alinhamento corporal, que é uma metodologia normalmente utilizada nas práticas de Iyengar Yoga. Mas se você pratica aqui comigo, se você me conhece, eu não gosto de encaixotar o yoga, porque o yoga é uma filosofia milenar e a gente não pode se prender, né, ao Iyengar Yoga, ao Ashtanga Yoga, ao Vinyasa Yoga e achar que esse é melhor ou pior. O que acontece é que a gente fica com um cardápio, com um leque, com muitos recursos para aprimorar o nosso autoconhecimento e o nosso desenvolvimento, que é o objetivo do yoga. Então hoje nós vamos usar uma cadeira, que é essa aqui que eu estou sentada, que é uma cadeira apropriada para a prática do yoga. Se você tiver uma cadeira firme aí,
que ela fique firme no chão, fixa no chão, você também pode usar, tá bom? Vamos usar um cinto, que eu deixei para passar aqui agora, para você ver que eu vou prender ele na cadeira. Para começar a nossa sequência de posturas. Se você tiver algo que seja bem firme também, você pode usar, porque você vai ver que isso daqui é só para a gente fazer uma pequena extensão. Então vamos fazer uma primeira postura lateral, Trikonasana. Então essa postura vai nos ajudar a manter o nosso alinhamento, né? É diferente de você fazer uma postura procurando performance. Aqui a gente vai querer trabalhar o alinhamento do corpo, das articulações. Então é isso, ó. Ponta do pé esquerdo para fora, ponta do pé direito um pouquinho para dentro. O calcanhar da frente é alinhado com o meio do pé de trás, com o arco do pé de trás. Então esse cinto aqui, ó, eu vou segurar com o meu braço direito. Então, com o braço oposto à perna que fica pertinho da cadeira, então o braço direito, levo esse ombro para trás, vou estender aqui o braço esquerdo, ó, procurando levantar os dois lados do tronco, procuro manter o meu quadril aqui, ó, alinhado, então inspiro lá em direção à mão e soltando o ar, ó, eu vou descendo devagarinho lá em direção à cadeira. E aqui você tem duas opções, ó, você pode segurar no encosto da cadeira, ou você pode segurar no assento da cadeira, tá? Depende de como é que tiver o seu corpo aí. O que essa mão de trás está fazendo, ó? Você abre mais esse ombro, tenta avançar um pouquinho mais aqui no cinto, ó, firme, para que você gire o peito para frente, para que você mantenha. Pensa que aqui na frente tem uma parede, ó, como se tivesse uma parede e toda a frente do meu corpo estivesse tocando essa parede. Mantenho aqui a cabeça na linha da coluna. Vou inspirar agora em direção ao topo da cabeça. Soltando o ar, a gente leva a atenção para os dois lados do tronco. Tanto a cintura esquerda que está aqui embaixo, quanto a direita que está aqui em cima. Mantenha os pés firmes no chão. Inspira mais uma vez. Expira, ó, inclina mais um pouquinho, se você tiver espaço. Mais uma vez aí, ó, inspira, deixa expandir tudo que você pode perceber. E expira. Então esse ombro aqui bem para trás, ó, combatendo a tendência do corpo que é girar o peito para baixo. Para voltar, a gente olha lá para a mão, sobe devagarinho, centraliza e leva a cadeira lá para o outro lado. Então vem comigo. Vou colocar o cinto para cá. Afasto as pernas mais uma vez. Ponta do pé direito agora para fora, do esquerdo um pouquinho para dentro. Sempre é interessante observar o alinhamento do calcanhar com o arco do pé de trás. Aqui, ó, eu vou segurar o cinto. E aí tô chegando um pouco mais pertinho. Essa mão firme no cinto me deixa abrir esse ombro. Elevo agora o braço direito. Então, inspira nessa expansão do lado direito e expirando, ó, você desce lá em direção ao encosto ou ao assento da cadeira. Firma essa mão de trás, ó, que puxa o cinto e deixa você abrir o seu tronco, o seu peito. Usa aqui a sua respiração profunda, ampla. Pensa realmente que aqui tem uma parede, tá? E que você quer tocar toda a frente do seu corpo nessa parede. Mantenha aí um pouquinho. Até a crista ilíaca, eu vou mostrar aqui, ó. Você levanta essa crista ilíaca, porque a tendência do quadril também é cair aqui, ó. Você abre a crista ilíaca, deixa girar o ombro, expande as duas laterais. Amplia a sua respiração. E o mais importante aqui, ó, é você se conectar com o que você está sentindo, o quanto é que você está podendo expandir. O que é que isso traz para você, o que é que você sente. Mais uma vez, ó, inspira profundo. Expira. Para voltar, ó, olha lá para a sua mão e aí você centraliza pés. Segunda ação que faremos agora
A cadeira, ó, vem aqui para o centro e a gente vira essa cadeira de forma que um vértice dela fique apontado para frente, tá? Então ela forma uma ponta aqui. E aí a gente senta aqui, ó. Afasta as pernas, então ponta do pé direito vai para fora, ó, e ponta do pé esquerdo vem para dentro. É exatamente essa configuração. Essa coxa de trás, ó, ela fica firme e você empurra o chão com aquele pé. O calcanhar dessa perna abaixo da linha do joelho, o máximo que você puder. Combate essa tendência, ó. E aí a gente coloca os isquios, os ossinhos do bumbum lá na cadeira. Você abre o quanto você puder da virilha em direção ao joelho, porque a tendência do seu corpo é fazer isso aqui, ó, tá? Então, joelho acima da linha do calcanhar. Afasta os seus braços na linha dos ombros. Então, sente, ó, os isquios apoiados na cadeira. Inspira ao longo das suas vértebras, sentindo a extensão e expansão da sua coluna. Levanta o osso externo, o centro do peito em direção à garganta e agora olhe, ó, acima da sua mão direita. Mantenha o olhar aí. A sua respiração livre. E se você estiver bem aqui, ó, você pode até sair da cadeira, veja, ó. Sair do apoio. Mantenho. Inspirando lá em direção ao topo da cabeça. Sente, ó, que a cadeira é que para você encontrar, buscar esse alinhamento. Mantém mais um pouquinho, ó. Inspira. Expira. Desfazemos e só trocamos o lado. Então, ponta do pé esquerdo para fora, ponta do pé direito para dentro. Esse joelho da frente flexiona. Joelho acima da linha do calcanhar, essa coxa firme. Deixa eu me ajeitar aqui. Isquios na cadeira, os braços afastam. Então, mantenha aí. Pensa, ó, que você quer criar espaço do centro do seu peito em direção às mãos. Afasta o máximo possível aqui. E a simbologia dessa postura significa o guerreiro que olha, ó, lá à frente o seu campo de batalha. Então, cria, ó, esse olhar firme, essa postura firme. Uma respiração livre, ativa. Mantém mais um pouquinho. Pode brincar aí, ó, se você estiver firme, ó, sai da cadeira. Sente a força do seu corpo. Vai criando esse alinhamento. Mais uma vez, inspira. Expira. Volta para lá. E desce os braços e centraliza. Então, tenta fazer com a cadeira, depois sem a cadeira, para você poder sentir a firmeza do seu corpo. Então, essas foram duas posturas que eu trouxe para vocês hoje, trabalhando um pouquinho o alinhamento. E logo depois delas, nós vamos para o relaxamento final, que você vai fazer agora na cadeira. Então, deitamos aqui, traz o glúteo bem pertinho dessa cadeira, leva as pernas lá para cima e sente que o seu tronco fica confortável no chão, as pernas confortáveis, as palmas para cima, gira bem os seus ombros. Faz uma respiração profunda e ampla agora. Como se você entregasse o seu intelecto, o seu controle, o seu ego para a sabedoria do seu coração, para que você possa encontrar esse processo de restauração dentro de você. Aí a gente mantém. Voltarei, você pode ficar aí, eu volto para conversar com você. Aí. E agradeço a sua presença, espero que vocês tenham gostado. Eu tenho trazido práticas bem simples para que todos aí do outro lado da câmera, da tela, tenham a oportunidade de fazer e aos poucos você vai aperfeiçoando, tá bom? Obrigada pela audiência, pelo seu carinho, pela sua presença. Eu desejo uma semana incrível
saúde abundante para todos nós e até o próximo Inspira.